Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Conte Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou trazer um assunto bem legal para vocês, que é o assunto de alavancagem, um assunto que vocês gostam bastante. Eu já falei de alavancagem em outros vídeos, mas hoje eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente. Eu vou trazer uma particularidade da alavancagem que pouquíssima gente sabe. A maioria das pessoas, quando alavancam, elas pensam que elas simplesmente vão multiplicar aquele resultado, né? Então vamos supor, ela teria um determinado resultado ao longo de um período, e se ela alavancar em duas vezes, no final ela teria o dobro daquele resultado, né? Acontece que não necessariamente. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Primeiramente, eu gostaria de convidá-los para o nosso aulão Estrategista Quant. O aulão Estrategista Quant é um aulão que acontece ao vivo, onde eu interajo ali com o pessoal, eu tiro dúvidas, eu trago temas que normalmente eu não divulgo nas redes sociais gratuitamente, né, nos vídeos aí de YouTube, e é só para quem participou ali do aulão ao vivo, tá? O link para participar, ele está no nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo do Estrategista Quant. Então, vou deixar o link aqui na descrição, é gratuito, tá? É só você entrar no grupo e lá no dia 11 de março de 2024, eu vou colocar o link ali à noite na hora do aulão, tá? Acontece ao vivo, mas eu só divulgo para quem está no grupo de WhatsApp, então não deixe de entrar no grupo de WhatsApp aqui na descrição. Bom, agora voltando ao assunto da alavancagem, eu vou mostrar para vocês, como eu sempre faço, mostrar com números, tá? Então eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu acho que fica mais didático e mais claro de entender o raciocínio. Bom, o que eu tenho aqui? Do lado esquerdo eu tenho uma tabela, tá? Então essa tabela tem uma sequência de operações, eu tenho aqui as datas, é um ano de operações, tá? Um total aí de mais ou menos 70 operações, 71, tá? 71 operações. Eu tenho aqui o percentual de lucro ou prejuízo, tá? O retorno de cada uma dessas operações. É uma sequência positiva, tá? Isso aqui é um trecho de um backtest que eu peguei, de uma estratégia. Tá? Então, é uma sequência positiva, a gente pode ver a curva do capital aqui à direita. E é o seguinte, existem várias formas de se operar. Uma dúvida muito comum que muita gente me faz é o seguinte, Daniel, quando eu tenho um lucro, eu devo reinvestir esse lucro ou não? Eu devo operar com capital fixo ou não? Tá? E não existe uma resposta universal para isso. Mas é bom entender os impactos que isso causa na curva de capital e principalmente na alavancagem. Tá? Isso vai mudar completamente o resultado da alavancagem. Antes de entrar nesse gráfico aqui que é o principal, tem outro gráfico aqui no canto, vou mostrar para vocês. Esse gráfico aqui. Neste gráfico, nós temos duas curvas de capital, tá? Uma azul e outra laranja. As duas são bem parecidas, tá? Basicamente, a diferença entre elas é o quê? É se houve reinvestimento ou não, tá? Então, eu vou explicar. A curva azul, ela considera que a pessoa investiu sempre a mesma quantia, tá? Sempre a mesma quantia. Isso é muito comum para quem opera ativos alavancados, tá? Ativos com margem, por exemplo, um índice futuro, um dólar futuro, tá? Contratos futuros, isso é muito comum. A pessoa trava ali, né? Ah, quero operar X contratos e ponto final, vai ser X contratos, né? Então, é uma forma de operar, tá? A pessoa sempre está entrando com o mesmo capital, independente do crescimento ou da queda do capital dela, tá? Então, essa curva azul representa isso. A curva laranja representa alguém que está sempre reinvestindo o capital atual. Então, ela começou com valor que eu coloquei aqui simbólico de 100, né? Poderia ser 100 reais ou 100 mil reais, tá? A pessoa começou com esse valor de 100 e à medida que o valor vai crescendo, o próximo trade sempre é feito com o capital atual, tá? Então, à medida que vai crescendo, as operações são feitas com um capital maior, né? E se fosse um sistema, né, que desse prejuízo, seria cada vez com um capital menor, tá? Então, a entrada sempre é feita com o capital atual. Então, a operação, o percentual daquela operação, ele vai ser aplicado sobre a curva de capital, não sobre um capital fixo. Então a gente pode ver que, à medida que o tempo vai passando, no início elas começam bem juntas, né? Mas à medida que o tempo vai passando, elas vão se afastando. Os períodos de alta, aquela que está reinvestindo os lucros, né? Crescendo ali o tamanho das operações, né? A mão ali, né? Usando uma linguagem do poker, né? Ela vai crescer mais, tá? Cresce mais rápido, mas nos momentos de queda ela também cai mais, né? Porque a gente está entrando com um capital maior. Bom, isso aqui é para ilustrar que existe uma diferença entre você reinvestir ou não aqueles lucros, tá? Bom, essa parte aqui meio que todo mundo já sabe, né? Agora,
O que pouca gente sabe é que isso aqui afeta completamente o funcionamento da alavancagem, tá? O que que é alavancagem? A alavancagem é quando você opera um valor maior do que aquele que você tem ou daquele que você, teoricamente, está colocando ali em risco, né? Então, isso é muito comum aí em contratos futuros. Então, o que que eu tenho aqui, tá? Vamos olhar esse gráfico aqui, que esse gráfico azul aqui, ele vai conseguir explicar bastante essa ideia. A gente vai conseguir visualizar aqui. Bom, eu simulei aqui uma curva de capital, tá? Sem alavancagem e eu não estou reinvestindo o capital. Então, todas as operações são feitas com um valor fixo, que nesse caso aqui eu travei em R$ 100, tá? Pode ser 100, pode ser 1.000, tanto faz, tá? Eu gosto de usar 100 porque confere com percentual, né? Com 100%, então fica mais intuitivo os números, tá? Então, a pessoa começa aqui com 100, né? E toda operação ela vai entrar com 100, independente de onde está a curva do capital. Valor fixo, tá? Então toda operação é feita com uma mão fixa. Lá no final, qual que vai ser o resultado dela? A gente pode descer a barra. Olha, lá no final, deixa eu ver aqui qual que é. Ó, sem reinvestimento é esse aqui, tá? Começa com 100 e lá no final ela teria um lucro de 37%. Ela começou com 100 e terminou com 137, tá? E uns quebradinhos aqui. Então teve um lucro de 137, tá? Eu estou pegando os dados dessa terceira coluna aqui, que é a mesma coisa, 137, tá? Então, começou com 100 e terminou com 137, aqui uns quebradinhos, tá? Bom, se o lucro dela foi 37%, se eu multiplicar por 2, ou seja, se eu usar uma alavancagem de 100%, todas as minhas operações, o resultado delas vai dobrar. Concorda comigo? Então, se eu tive um determinado lucro sem alavancagem, se eu uso uma alavancagem de 100% ou de 2 vezes, o meu resultado vai ser o dobro, né? Tanto para cima quanto para baixo. E lá no final, o meu resultado vai ser o dobro, não é? Então, vou colocar aqui, ó. Vamos conferir. A alavancagem que é 1, ou seja, não estou alavancando nada, né? O valor é 1 mesmo. Vou colocar 2. Então, todas as operações, o retorno de todas elas é multiplicado por 2. A gente vê que o gráfico continua o mesmo, e o que mudou aqui foi a escala, tá? A escala subiu, a gente vê que o lucro está maior. Vamos lá para baixo na última linha. Olha só, 175, até marcar aqui, ó, 175, tá? Começamos com 100, então agora nós tivemos o quê? 75% de lucro, tá? De 100 para 175, aumentou 75, tá? 75%. Por isso que eu gosto de usar 100, que facilita a conta. Então veja só, sem alavancagem eu tive 37 de lucro. Quando eu coloco uma alavancagem de 2 vezes, meu lucro foi 75, ou seja, exatamente o dobro. Se eu pego 37,5 e multiplico por 2, eu tenho 75. Então, de fato, quando eu uso uma alavancagem de 2 vezes, quando chega no final do período, eu tive o dobro de lucro, o dobro do resultado, tá? Isso porque eu estou trabalhando com valores fixos, tá? Seria um contrato fixo, um capital fixo em cada trade. Depois a gente vai entrar com um capital variável, vocês vão ver que vai mudar tudo, tá? Agora vamos tentar aqui 10 vezes, uma alavancagem de 10 vezes. Pode ver que o gráfico ele é basicamente o mesmo, mudou a escala. Vamos olhar o resultado lá embaixo. Olha qual que foi o meu lucro, tá? O meu lucro, né? O resultado final foi 475. Como a gente começou com 100, então o lucro foi 375. Ou seja, 10 vezes maior do que o lucro sem alavancagem, o que é totalmente normal, né? O esperado, né? Sem alavancagem 37%, com alavancagem de 10 vezes 370%, tá? Então, tudo bem, funcionou simplesmente multiplicando, né, os resultados pelo tamanho da alavancagem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a alavancagem, vou voltar para 1 e eu vou mudar minha fórmula, tá? Eu vou destravar aqui o valor de cada trade, tá? Agora, ao invés, antes eu comecei usando como base essa curva azul, que seria a curva com capital fixo, né? Entrando sempre com a mesma mão ali nas operações. Agora eu estou usando a curva laranja como base, né? O que que é a curva laranja? É a curva com reinvestimento. Então a mão, né, usando a linguagem aí do poker mais uma vez, a mão que eu estou entrando ali na operação, ela é equivalente ao meu capital atual. Então se o meu capital aqui é 100, eu vou fazer um trade com 100. Se o meu capital é 120, aí que eu já estou fazendo um trade com 120. Se o meu capital é 150, eu vou fazer um trade com 150, tá? Então ela é proporcional a
a minha curva de capital, ele é do tamanho do meu capital ali naquele momento, tá? Se cair, eu vou entrar com menos, se subir, eu vou entrar com mais, tá? Então agora é uma mão, vamos dizer assim, variável, né? A gente chama isso de position size, né? O tamanho da posição. Existem N estratégias para position size. Esse é um assunto muito interessante, tá? Muito importante mesmo para quem faz trade. Mas enfim, aqui é só uma dica para vocês. Então, veja só. Sem alavancagem, qual foi o nosso lucro? 141. 141 resultado, começou com 100, então 41% de lucro, né? Tem que subtrair os 100 iniciais. Então, 41% de lucro, o que tá certinho aqui, ó. 41, que era o esperado, tá? Sem alavancagem, 41. Então, vou multiplicar por 2. Multipliquei por 2. Olhando a curva, parece mais ou menos a mesma coisa, né? Se eu tive 41 de lucro sem alavancagem, e agora eu estou multiplicando por 2, todas as minhas operações, né? A gente vai multiplicar por 2. O esperado era ter o quê? 41 vezes 2, 80 e 82, né? 82% de lucro. Então, o esperado seria ter 82% de lucro, o dobro. Vamos ver se é isso que acontece? Olha só, 89. 89, tá? 41 sem alavancagem, eu estou alavancando, tá? Entrando com o dobro, tá? Todo resultado ali, eu tenho um resultado que é o dobro. E olha qual que é o resultado final, 89. Mais do que o dobro do resultado, tá? E se eu aumentar isso aqui, tá? Vamos aumentar para 3. Eu tinha 41. Então, vezes 3 seria 123% de lucro, tá? 123. Será que eu tive 123? Olhando aqui na escala já dá para ver que não, né? Qual que foi o meu lucro alavancando em 3 vezes? 137. Tirando 100 iniciais, 137. Mais de 3 vezes. Poxa, a gente está vendo que essa relação não é linear, né? Não é linear. Eu tô tendo um lucro que foi mais de 3 vezes. Eu usei a alavancagem só de 3 vezes, mas o meu lucro final foi mais de 3 vezes. Se eu usar 5, a gente já começa. Olha só, vou voltar para o 3. Reparem que essa queda aqui, onde aconteceu o nosso pior drawdown aqui no período, né? Ela foi uma queda grande. Eu vou voltar lá para 1. Olha só, essa queda aqui, que aconteceu o drawdown, foi uma queda grande, mas o capital, ele não chegou nos 100 reais iniciais, tá? Eu devolvi boa parte do lucro, mas eu não cheguei a devolver todo o lucro. Mas à medida que eu vou subindo isso aqui, ó, a alavancagem, ó, olha o 2. O 2, esse drawdown aumentou. Olha o 3. Ele aumentou. Por que que cada vez que eu aumento a alavancagem ele fica maior? Porque eu estou entrando com esse capital aqui de cima. Esse capital está cada vez maior. Olha com 4. Com 4 ele chega bem próximo da linha de 100. E com 5, olha só, com 5, o que que aconteceu? Ele perdeu 100. Então, quando eu uso uma alavancagem de 5 vezes, né, nesse período de alta, eu tive um lucro acima de 5 vezes o lucro inicial. Mas, em compensação, essa queda aqui, ó, ela foi maior do que 5 vezes. E chegou a ficar negativo. Negativo que eu digo assim, eu comecei com 100, quando veio esse drawdown, eu perdi tudo que eu tinha acumulado e ainda devolvi um pouco, meu capital foi para baixo de 100. Isso nunca aconteceu utilizando não utilizando a alavancagem, tá? Eu vou voltar, ó. Sem alavancagem, a curva vai crescendo, eu caio, mas não chegou em 100, não chegou a devolver tudo. Mas com 5, eu devolvi tudo e ainda perdi um pouco, tá? Depois cresceu pra caramba, foi lá em cima. Vamos ver qual que foi o lucro final? Lucro final, tirando os 100 iniciais, seria 198. 198. Reparem que não era o número esperado, porque se o lucro inicial era 41 e minha alavancagem foi de 5, então eu deveria ter um lucro de quê? 41 vezes 5, né? Isso seria o esperado, né? O que daria aí, né, 205 de lucro. Na verdade, tive 198, tive menos do que 5 vezes. E quando eu continuo aumentando, olha o que acontece com a curva. 6 vezes. Tá vendo que os picos ficam cada vez mais altos e os vales mais profundos? 7 vezes. Ó, picos mais altos, vales mais profundos. Agora tá bem abaixo aqui, ó. Tá bem abaixo do 100, já deve ter chegado uns 50. 8 vezes. Olha que diferença. Esses aqui vão lá em cima, os picos, e os vales lá embaixo.
9 vezes. Olha o tamanho, olha o que virou esse drawdown, gente. Agora uma alavancagem de 10 vezes. Eu vou parar em 10. Até por coincidência, olha o que aconteceu no 10. Tá? Quando chegou em 10, o capital ficou negativo, zerou, quebrou a conta. Simplesmente quebrou a conta. Vejam, é um sistema lucrativo, tá? Vejam só, eu fiz um backtest, vamos seguir um raciocínio de um trader, né, que está começando agora e tal. O trader vai lá, ele desenvolve uma estratégia, ele faz um backtest, olha essa curva e fala, poxa, legal, eu vou operar isso daqui. Aí o que ele faz? Ele faz duas coisas para aumentar o lucro dele. Primeiro, ele vai reinvestir o lucro. Então ele vai entrar com uma mão cada vez maior porque ele quer alavancar, quer ganhar dinheiro, né? Então o cara começa a reinvestir. Então a curva dele já vai ser essa curva aqui, que é a curva reinvestindo, né? Aí o cara pensa, eu vou alavancar, porque aí esse resultado final, que seria de 41%, se eu alavancar isso aqui em 10 vezes, o meu lucro vai ser 410%, né? Esse é o raciocínio. Aí o cara usa uma alavancagem de 10 vezes e quebra a conta. Aí o cara não entende por que ele quebrou a conta. Olha a curva de capital, completamente diferente da original. Ele pensou que seria aquela curva inicial vezes 10, e não é. Esse drawdown aqui, que não impactaria quase nada, ele quebrou a conta. Aí o cara pensa o backtest que está errado, o cara pensa que foi algum erro ali, né, que ele não considerou no backtest, ou que a ferramenta dele não presta, ou que ele não sabe fazer backtest. Na verdade, o problema não é o backtest, o problema é a matemática. A alavancagem em cima de um position sizing variável, ele muda completamente o resultado. Então, eu tenho uma estratégia lucrativa, tá? Eu tenho um position sizing variável baseado na curva de capital. Se eu uso uma alavancagem grande, olha o resultado, quebrou a conta. Tá? Quebrou a conta, eu não consegui ter aquele lucro lá fantástico que eu tinha no início, tá? Então, assim, é claro que existem N estratégias de position size, que eu estou comparando duas bem básicas, uma de capital fixo e outra que o capital vai seguir a curva de capital, tá? Mas existem várias outras, existem algumas muito complexas, mas o ponto que eu quero deixar bem claro para vocês é: cuidado com a alavancagem. Dependendo da sua estratégia de position sizing, a alavancagem pode mudar completamente o resultado. Pode pegar uma estratégia lucrativa, boa, que funciona, e pode destruir essa estratégia, tá? E esse é um dos motivos porque muita gente, até já com uma experiência razoável no mercado, né, com trade sistemático, né, até assim, já conhece vários macetes, né? Várias coisas que tem ali no meio. Muita gente sim também quebra, e a pessoa não entende. Poxa, mas o backtest tá certo e tal, tudo mais, né? Pô, mas é por causa disso, né? A alavancagem, ela pode mudar completamente se o seu position sizing é variado. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários se vocês já tinham percebido isso, alguma outra dica interessante aí a respeito de position sizing. Me ajuda a compartilhar o vídeo também aí nas suas redes sociais. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço e até mais.